Estudo de Atos, capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Chegando ele, rodearam-nos os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo fez, querendo comprazer os judeus, respondeu ao Paulo e disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim, julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciões dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi: Não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui junto no dia seguinte, sem demora alguma, assentando-se no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que eu guardasse até que eu envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse a rei Agripa: Todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão de judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa de escrever ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Que a palavra de Deus, dando continuidade aos atos da vida de Paulo. Paulo, que foi acusado pelos judeus, e os judeus querendo matá-lo de qualquer forma, até de forma injusta, sem direito a um julgamento, porque a própria lei de Israel dizia que alguém só podia ser julgado por 2 ou 3 testemunhas, e é claro que aqui eles tinham testemunhas falsas contra Paulo, assim como tinha contra Jesus. Lembrando que era um assunto muito complexo, porque o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo. É como se, de repente, parte dos judeus, do judaísmo, se tornasse uma outra coisa um pouco diferente. Isso traz um certo choque,
Todos nós somos resistentes à mudança. Se nas nossas igrejas, de repente, um grupo de pessoas começasse a pensar diferente, a querer pregar algo que era contrário àquilo que nós acreditávamos, nós iríamos resistir também. Aqui as pessoas costumam ver os judeus como maus, como pessoas absurdamente más, mas elas reagiram como qualquer outra pessoa reagiria. Não tendo a luz do entendimento do Espírito Santo, nada aconteceu. Lembre que o apóstolo Paulo era judeu, capaz de matar em nome do judaísmo, e só um momento com Cristo ali, algo sobrenatural acontecendo, pôde mudar a mentalidade desse homem, né? Ao longo dos anos, nós vamos criando forças mentais, cognitivas, tanto aprendizados, repetições, hábitos, e é muito difícil mudar um hábito. Um hábito é como um vício. Você tem ali a dependência química daquele hábito, a questão do sistema de recompensa, uma série de coisas que estão ali em gramas, uma série de coisas neurologicamente e psicologicamente explicadas, que dão base para muitas crenças também, porque toda crença tem sua base psicológica. Eu sou um cristão psicológico, eu sou um cristão neurológico e eu sou também um cristão espiritual. É por isso que Jesus vai dizer, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus, porque é possível você nascer apenas de condições neurológicas e psicológicas. Está cheio de cristãos culturais, são aqueles cristãos que nasceram em lares evangélicos, aprenderam a ir para a igreja, a ler a Bíblia, orar, mas virou-se um hábito que a pessoa faz, repete, porque ela nasceu naquela comunidade. E é por isso que existem muitas crises existenciais em jovens que vieram de lares cristãos. Por quê? Porque às vezes os pais esquecem que têm que evangelizar seus próprios filhos. Uma criança, por nascer ali e acompanhar, muitas vezes ela não tem entendimento. Elas acreditam em Deus, mas elas não têm entendimento da fé, da conversão. Elas precisam ser convertidas. Paulo era cheio de fé, cheio de conhecimento, mas não era convertido. E esses homens aqui judeus faltava ali o Espírito Santo. Certa vez chegam para Jesus, um certo homem que era rico, e diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, conhece os mandamentos? E ele disse, eu conheço. Não adulterarás, não matarás. Ele disse, eu cumpro eles desde criança. E Jesus diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e vem e me segue. E aquele homem saiu triste, porque tinha muitas coisas. Jesus diz aquela famosa frase, é mais fácil entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E todo mundo conhece isso, mas por trás disso existe um mistério. O que Jesus estava dizendo? A mesma coisa que ele disse para Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito Santo. E veja que nós só vamos entender essas duas falas: vende tudo que tens e me segue, ou seja, mesmo cumprindo todos os mandamentos, ainda faltava alguma coisa especial para aquele homem, que é a coisa que Jesus apresentou para Nicodemos, que é o nascer da água e do Espírito Santo. E quando nós vamos entender isso? Quando nós vemos o livro de Atos, ali em Atos 2, com a descida de Pentecostes, nós vimos o quê? As pessoas vendiam tudo que tinham todos os bens em comum, vendiam, ou seja, era um sentimento mútuo que foi desenvolvido neles pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus queria dizer àquele jovem rico falta-te uma coisa, ter o Espírito Santo de Deus. Quando você tiver o Espírito Santo de Deus, os bens materiais não serão importantes. Quando você tiver nascido da água e do Espírito, você será uma pessoa diferente. Você vai ter fraquezas, você vai ser um homem ainda, você ainda vai ser uma mulher, você vai ser sujeito a muitas coisas, mas o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. Você agora vai ser um homem com dois espíritos. Um homem que vai ser guiado pelo seu próprio espírito, vai ter uma natureza humana, mas você vai ter uma natureza divina dentro de você, que vai falar mais alto, porque Deus sempre vence dentro de nós. E essa natureza divina se manifestando em você, você vai ter outros sentimentos. Você vai ter empatia, que é a mesma coisa que Jesus diz: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. Jesus quis dizer o quê? Você não tinha o Espírito
Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, quando vê alguém com fome, alimenta, quando vê alguém com sede, dá água, quando vê alguém no veste, quando vê alguém, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem empatia. A empatia está ligada ao amor, que era a marca da igreja primitiva, dessa igreja de Atos. Os discípulos se amavam, compartilhavam, vendiam, se ajudavam, choravam com os que choravam, se alegravam com os que se alegravam. Era como um corpo, um sentia a dor do outro, um sentia a emoção do outro, um queria ajudar o outro. Eram diferentes também, eram seres diferentes individuais também. Tinha suas individualidades, tinha seus atritos, como Paulo e Pedro, mas eram cheios do Espírito Santo, que mandava neles, o que dominava mais era o Espírito Santo que estava neles. E falta isso, né, nos judeus, e os judeus perseguiam a Paulo, e eles agora estavam dando continuidade ao seu processo. Era um processo com muitas idas e vindas, e aqui nós vemos várias fases desse processo, e Festo vai a Jerusalém, e os sumos sacerdotes comparecem perante Festo, e pede para Festo trazer, né, Paulo para lá, ou seja, queria armar cilada, dizendo, não, ele no nosso território é melhor, nós vamos conseguir fazer isso. Veja que Paulo ele se tornou uma coisa que vai incomodar a igreja bastante, porque Paulo ele era uma espécie de doutor da lei. Paulo era um doutor da lei. Acredita-se que Paulo era um dos componentes do Sinédrio. Devido a isso, possivelmente, não podemos afirmar, Paulo também teria sido casado, porque para ser membro do Sinédrio ele teria que ser casado. Então, parece que 300 ali depois de Cristo, existem estudos e base histórica para dizer que só podia ser membro do Sinédrio quem fosse casado. Mas anterior, na época de Paulo, não existe nenhuma prova para isso, mas baseado nessas outras provas, a gente vai achar que Paulo era casado. E ele tinha separado, e talvez ali separou porque ele se tornando cristão, o casamento dele era cancelado, se a esposa não aceitou. Talvez por isso Paulo entendia muito da vida de casado, e vai comentar sobre a vida de casado. Não sabemos tudo ao certo sobre a vida de Paulo, mas provavelmente existe a grande possibilidade dele ter sido casado. Até porque raramente um judeu casa tarde. Geralmente o judeu casa novo, aos 16, 18 anos, 20 anos, são preparados para isso, né? Casar, gerar filhos, raramente um judeu ia ficar solteiro. Quando eles ficavam viúvos, eles casavam novamente, como é o pai de Jesus Cristo. Casa com Maria, possivelmente ele era casado anteriormente e casou de novo com a irmã Maria, que na época tinha em torno de 15, 16 anos, e ele aproximadamente 40, 40 e poucos. Então, é muito raro um judeu não ser casado. É quase impossível, principalmente alguém ligado ao ministério. E aqui está Paulo sendo acusado, e eles vão a Jerusalém, e eles querem que trazer festa, ou seja, mudar a jurisprudência do caso ali, de uma cidade para outra, e Festo respondeu que ele estava guardado em Cesareia e ele ia para lá, e que era melhor que eles fossem para lá, quem pudesse descer, e ele ia ver, se tivesse algum crime ele ia condenar. E não demorou muito, né, aproximadamente uns 10 dias ali, eles sentam no tribunal e trouxeram Paulo. E eles chegando, rodearam os judeus e havendo descido a Jerusalém, trouxeram contra Paulo muitas acusações e graves acusações que não podiam provar. Veja que falaram muito, né? Queriam impressionar por palavras, lembrando que esses homens eram muito cultos, não eram pessoas assim bárbaras. Lembra que os romanos eles não gostavam do povo rude, do povo bárbaro. Né? Nós vamos dizer que daqui a alguns centenas de anos, dessa história que nós estamos lendo, vai vir os bárbaros, que são aqueles povos que não têm a cultura romana, que eles consideram bárbaros, brutos de certa forma, e que vai ajudar a invadir o Império Romano, e vai formar vários feudos, que vai se tornar as nações que nós conhecemos hoje, como França, Inglaterra, Alemanha. E esse povo era o quê? Um povo culto, um povo que estudava filosofia, que estudava matemática, que estudava ali, que tinha todos os conhecimentos da época, inclusive de oratória.
técnicas de persuasão, então eles entendiam, por exemplo, muito bem de técnicas de persuasão. As técnicas de persuasão tinham sido praticamente inventadas, elas sempre houveram, né? Sempre houve essas técnicas na história, mas existiam livros famosos, como livros de Aristóteles, por exemplo, que ensinava, né, a técnica do discurso ali, da oratória, do debate. E isso, claro, é absorvido pelos romanos. Os romanos também têm suas próprias técnicas, até porque desenvolve muito a questão do direito romano. E devido a isso, é comum os advogados, os debates. Então eles percebiam facilmente quem era que estava usando de má fé, de falácias e mentiras para poder acusar Paulo. Mas ele, em sua defesa, disse, Paulo, né, verso 8, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondeu a Paulo e disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado, não fiz agravo a alguns judeus como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa que seja digna de morte, eu vou morrer. Mas se não, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Aqui Paulo faz o seguinte, como cidadão romano, ele exerceu um direito a apelar para ir para César, ou seja, ele percebe que está tendo um certo interesse em Festo de levar ele para Jerusalém, lá seria mais risco para ele. Lembrando que por trás disso já existia a intenção de Deus, que tinha revelado a Paulo que ele ia pregar o evangelho em Roma. Então, Paulo, juntando o último agradável, apelou para César, ou seja, é como se ele tivesse apelado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, ele diz, não, eu quero ser julgado por uma instância superior. Eu não quero ser julgado aqui. E aí ele, como cidadão romano, ele apela para César, e isso faz com que algum tempo depois ele seja levado para Roma. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vinha a Cesareia saudar Festo, ou seja, Festo vai receber uma visita e contou, né, a Félix o problema de Paulo, e Félix mantém certo interesse em saber a respeito de Paulo. E ele pede para conhecer também Paulo. E ele explica, né, que ele deixou o Paulo livre, porque não era correto alguém ser condenado sem ter o julgamento. E ele vai contar a história que era apenas questões da lei, né? Que ele percebe que não era nada ali que interferisse no Império Romano, que não ele não cometeu um crime contra o Estado Romano. Ele cometeu um crime particular ali contra a sua lei, que ele ainda nem concorda que é um crime, que é um erro, mas as acusações giram em torno disso, e eles ficam perplexos, né? Sobre isso, ele vai dizer, olha, eles tinham algo da sua própria religião, e um tal Jesus morto que Paulo afirma que está vivo, né? E apelando Paulo para que fosse reservado o conhecimento de Augusto, mandei que eu guardasse até que eu envie a César. O rei Agripa disse, eu também quero ouvir esse homem. Ele disse, amanhã você vai ouvir. E aí ele entra com todo o aparato, toda aquela pompa. Isso, claro, que o ego de pessoas importantes era atiçado por esses momentos para se exibir. E Festo faz toda aquela encenação. E ele disse que não viu nada errado nele e resolveu enviá-lo, né? E aí ele apresentou agora para o rei Agripa, para que ele possa fazer uma conclusão e uma espécie de pequeno relatório, passando as acusações para que fosse julgado em Roma, né? Ele disse, ó, eu não tenho como mandar um homem sem acusações, realmente não tem como mandar um prisioneiro, isso é uma forma, seria muito injusta, mandar um prisioneiro para ser julgado sem ter acusação prévia,
Hoje em dia, para ter uma acusação, é preciso apresentar a acusação, a pessoa tem o direito de defesa, tem o direito do advogado de defesa, o promotor fica ali para mediar, para garantir que nem o juiz, nem os advogados vão extrapolar os princípios da lei, o Ministério Público ali representado pelo promotor. Então, uma causa gira em torno disso. Uma certa vez, eu participando de um julgamento da causa da guarda da minha filha, e fizemos um acordo, eu me senti um pouco pressionado ali no acordo, e nesse dia do acordo o promotor não estava presente, eu não sabia, parece que o advogado me contou que pelo fato do promotor não estar presente, eu poderia anular a decisão, pedir a anulação da decisão do acordo, né, que eu tinha feito ali com a pessoa, e eu fiquei feliz com isso, né, porque faltou o Ministério Público, aquilo me deixou meio coagido, e eu acabei que me senti mais seguro com isso. Então, é mais ou menos essa é a parte que tem aqui. E quais são os aprendizados que nós temos aqui? O aprendizado que Deus guarda a nossa vida, né? Você vê de coisas que às vezes estão tramando escondidas para nós, Deus pode nos guardar, né? E Deus tinha a vida de Paulo ali com um propósito. Esse é o grande aprendizado de hoje. A vida de Paulo tinha um propósito de começo, meio e fim. E Deus cumpriu todo o propósito na vida de Paulo. Deus escolheu todas as pessoas para ser como Paulo, morrer pelo Evangelho? Claro que não. Principalmente em tempos de paz. Num país onde há liberdade de expressão, onde nós podemos ter nossa religião, e nós temos muita vantagem, nós temos aqui que entender a vida de Paulo, ela tinha um propósito. Então, nossa vida diante de Deus também tem um propósito. E Deus vai cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Então, nós não precisamos temer nem exagerar. E Jesus vai dizer, não se preocupe, né? O dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Aqui, Paulo, ele teve todo o curso da sua vida cuidado. E Paulo está aqui preso, não era uma situação fácil, mas na vida dele tinha um propósito de Deus, e na sua vida também tem um propósito de Deus. E às vezes o seu propósito é como um empresário que vai ajudar a obra de Deus, às vezes o propósito é como um evangelista, às vezes o propósito é como uma mãe que vai criar bons filhos, né? Por trás de grandes homens de Deus tinha boas mães, bons pais. John Wesley, por exemplo, a mãe dele orava muito por ele, e ele causou uma revolução na Inglaterra e no mundo. Praticamente todas as igrejas evangélicas nascem ali do movimento que aconteceu através do avivamento da Inglaterra com John Wesley. Eles pregavam geralmente em igrejas, e essas pregações eram mais voltadas para as pessoas mais cultas, mais inteligentes, ou que tinham um certo acesso, né? Nessa época tinha muita gente pobre, humilde, que não tinha nenhuma roupa para ir para a rua, os moradores de rua. E John Wesley começa a ir para esse povo pregar esse evangelho. E aí começou a pregar o quê? Nas ruas, nas praças. E não era mais aquela coisa muito correta. Eu aconselho você a assistir o filme de John Wesley. E daí esse movimento cria a igreja metodista, e essa igreja se espalha pelo mundo. Da igreja metodista vai se criar muitas outras igrejas, inclusive hoje as igrejas pentecostais nascem desse movimento, né? D.L. Moody, o grande pregador americano, ele impacta a América e o mundo, de certa forma, com sua mensagem. Ele viaja para muitos lugares, e ele é um homem que é o quê? Ele tem a mãe dele, lá difícil, em que passam dificuldade financeira, o pai morre, mas ele tem uma mãe crente que ora por ele, que desperta nele a fé. Às vezes é isso. Às vezes por trás desse grande Paulo teve uma mãe, que teve o cuidado, um pai com o cuidado de educar ele na fé. E educou ele nessa fé. E às vezes ele entendeu que não era mais aquele caminho, que tinha que seguir um outro caminho, e o Espírito Santo conduziu. E às vezes é isso, a sua missão ter um propósito. E ser o pai de um grande pregador, o pai de alguém que vai trazer um avivamento. Talvez você vai ser o pai de um pastor, ou o pai de algum médico, de algum policial, de alguém que vai fazer alguma coisa, ou o pai de um irmão simples da roça, que vai produzir alimento, que vai ajudar a diminuir o preço do alimento no mundo. Então, se a gente fosse escolher por profissão, qual é a profissão mais importante do mundo?
é quem planta comida, né? Que é a única coisa que nós não podemos viver. Você é capaz até de viver ser um policial, ser um médico, que são funções importantes, mas é possível que alguém consiga viver uma vida inteira sem ter doenças graves, mas sem comer não tem como. Então, a profissão mais importante é a de quem planta. Aí nós temos as outras, né? Às vezes você vai ser um professor que vai motivar alguém a ser um grande homem por trás dos grandes cientistas, das pessoas que são prêmio Nobel, tem professores. Então, Deus tem um propósito na sua vida, na sua profissão, na sua caminhada, na sua história, na esquina que você senta, na calçada que você está, na igreja que você congrega, às vezes, só como um pregador humilde. Não existe pregador humilde. Mas aparentemente parece que as pessoas são humildes, das pequenas igrejas. E a primeira coisa e grande coisa que você aprende é que tem um propósito na sua vida. A nossa vida não é sem propósito. Deus tem um propósito e esse propósito ele vai fazer com que ele ocorra. Vai fazer com que ele se estabeleça e Deus vai criar os meios para que esse propósito dele na nossa vida seja estabelecido. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus tem propósito na tua mesa, Deus tem propósito na tua conta bancária, Deus tem propósito com as tuas roupas, com o teu casamento, com o teu futuro. Às vezes você vai ser a esposa de um grande homem, o esposo de uma grande mulher. E isso é função, porque os dois são uma só carne, né? Então eles partilham, às vezes, do mesmo ministério ali. Então, esse é um dos grandes aprendizados que nós temos aqui. Nós podemos aprender muitas coisas. Deus guarda, né, nossa vida, como guardou de Paulo. Deus cria meios, como ele criou em Paulo. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós vivemos em paz, mas que o evangelho pode ser perseguido a qualquer momento. No livro de Atos, na vida de Paulo, e essa vida dá ênfase, é porque isso que aconteceu na vida de Paulo pode acontecer no nosso país a qualquer momento. Está acontecendo, por exemplo, no Irã. Está acontecendo, por exemplo, na Coreia do Norte. Está acontecendo na China. As igrejas na China são escondidas. Não se sabe nem a quantidade de crentes, porque são perseguidos. Tem locais aí, uma certa vez eu vi missionários que pregando e falando. Tem locais aí que os cristãos eles trabalham como escravos durante o dia e à noite eles ficam trancados dentro de container, sem ver a luz do dia. Sabe como é que eles leem a Bíblia? Eles guardam mensagenzinha da Bíblia e um pedacinho de papel fica passando de um por outro. Um versículo para um versículo para outro, porque eles não têm a Bíblia. Certa vez eu vi um vídeo, se eu não me engano, na China, não lembro onde era direito, mas acho que um país comunista, em que eles ganharam a Bíblia e eles estavam chorando por ter a Bíblia, porque eles não podem ter a Bíblia. E você pode baixar uma Bíblia agora no seu celular, se você quiser. Em inglês, em francês, em espanhol, em português. Bíblia de estudo pode ser baixada agora no seu celular. Veja que graça, nós não valorizamos isso. Tem pessoas que não leem a Bíblia e tem países que eles estão sedentos para ler a Bíblia, não pode porque não podem ter. Tem que ler escondido. Então, cabe aqui nós valorizar isso, valorizar o que nós temos, ter cuidado para não perdermos, fazer de tudo para não perder. Por isso que devemos orar para que Deus coloque governantes que sejam pró-igreja, governantes que não persigam a igreja. Para isso nós temos que ter cuidado, pedir iluminação de Deus para isso também, porque recentemente tem um país aí que estão perseguindo católicos e evangélicos. Um país comunista está perseguindo a igreja cristã num país, proibindo freiras, padres, pastores. Isso acontece todas as vezes que determinados grupos políticos chegam ao poder. Se nós vermos determinados grupos políticos se relacionando com as pessoas do nosso país, nós devemos acender a antena. Esses grupos, que são iguais àqueles de lá que perseguem, eles são, quando eles tomarem o poder, eles vão nos perseguir. Então valoriza a liberdade que você tem, luta por ela, faz de tudo para que não seja tirada. Esse é o nosso papel. Se um dia for tirado, nós vamos ter que honrar o nome de Deus, mas aí nós vamos honrar sendo presos, sendo acusados como Paulo. Quando você olhar para a vida de Paulo, você tem que olhar e pensar, isso pode acontecer a qualquer momento no meu país. E como eu vou me importar? Será que eu vou ser como Paulo? Será que eu vou negar o nome de Jesus? Será que eu vou ser apedrejado? Tome cuidado, tem pessoas sendo mortas
por causa do evangelho hoje, atualmente, em outros países. Então, primeira coisa é Deus guarda você dos seus inimigos, como guardou Paulo. Segunda coisa é que Deus tem propósito na nossa vida. Então você fique tranquilo, você não vai morrer de fome, você não vai morrer sem trabalho. Deus vai providenciar todas as coisas para você que são necessárias, mas tem propósito. Cada vida tem um propósito diferente. O propósito de Paulo era morrer pelo evangelho, pregar o evangelho, expandir, e graças a Deus ter usado esse homem, nós estamos ouvindo o evangelho, um evangelho que veio de um evangelho que Paulo pregou. E a terceira coisa é isso, cuidado, porque nós podemos perder essa liberdade. Quando você olhar para Paulo, olhe para a sua vida como você tem hoje. Você é o livre, você não é perseguido, mas você poderia estar no lugar de Paulo. Se coloque no lugar de Paulo e lute pela igreja, ajuda o evangelho a crescer, aproveita a liberdade que você tem para evangelizar, para doar dinheiro, tenha o mesmo espírito que Paulo tinha, está unido no amor de Cristo, ajuda a igreja a crescer, ajuda com tuas ofertas, ajuda com os teus dízimos, ajuda com a oração, ajuda com jejum, vai evangelizar, evangeliza nas redes sociais, cria grupos de WhatsApp, prega nas praças, enquanto você pode, vamos expandir o reino dos céus. Receba a palavra e compartilhe. Em nome de Jesus, amém e amém.